Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Gonçalves, juntos para mais uma live, mais um encontro hoje de matemática, galera do CNU, galera do CNU que não me aguenta mais, porque tá sendo 5 lives por semana e hoje tema muito pedido, análise combinatória. O que aqui é até curioso, Por quê? Porque em concursos, normalmente, análise combinatória é um tema de raciocínio lógico, assim, a vida real. Certo? Dentro de exatas, é tudo um balaio só, não tem essa matemática, é um balaio. Mas tem uma certa divisão nos concursos. E é muito comum eles colocarem análise combinatória como sendo um tema de raciocínio lógico, embora na escola você tenha aprendido na matemática. O CNU trouxe análise combinatória, nossa, bololô tudo, análise combinatória dentro de matemática. Na prática, sem problema algum, está certíssimo, só não é o que normalmente fazem nos concursos. E eu não preciso nem dizer que a análise combinatória é um tema enorme e importantíssimo. E é impossível que eu construa tudo que você precisa saber em uma live. Eu até podia fazer uma live resumidona, por cima, mas assim, é um tema importante. E eu quero explicar legal para vocês. Então já aviso que teremos mais de uma live sobre análise combinatória. Essa seria a parte 1. A gente vai falar em mais algumas lives sobre esse tema, para eu poder ir me aprofundando cada vez mais. Só que isso não significa que a aula de hoje não é importante, porque ela é muito. Já que é hoje que eu vou definir a base, certo? O conceito inicial do que é análise combinatória. E, sinceramente, eu acho que de todas as lives que a gente vai ter de combinatória, essa é a mais importante. Por mais que ela vai parecer a mais simples, hoje eu imagino que a aula vai ser bem tranquila para vocês, não vai ser uma aula complicada, mas dificuldade não é sinônimo de importância. Por mais que seja uma aula tranquila, o que eu vou falar aqui hoje é vital e importante para vocês entenderem o que vai acontecer mais para frente, tá certo? E para a gente conseguir construir legal um conceito de combinatória, eu vou precisar fazer uma brincadeirinha com vocês. Então agora eu vou na lousa, e em cima da lousa eu vou construir o que seria um exercício, uma questão modelo, e dentro dela uma brincadeirinha para a gente entender legal como funciona, tá legal? Então vem comigo na tela. E a brincadeira, opa, já dei spoiler de questão, e a brincadeira vai ser a seguinte. Vamos imaginar que nós teremos uma série de 10 lives, tá? Isso aqui é só uma suposição, só uma brincadeira. Vamos imaginar que nós temos uma série de 10 lives, e eu decidi que eu queria estar com roupas sempre diferentes, certo? Queria sempre estar aqui com uma roupa diferente. Não preciso nem falar que eu vou falhar miseravelmente, já que eu estou sempre com as camisetas do que concurso nas nossas lives. Então, assim, né, vocês não estão vendo o que acontece da cintura para baixo. Então, a calça que eu uso, a bota que eu uso, ou mesmo vai saber se eu estou usando uma calça aqui. Tô brincando? Tô. Ou não? Mas vamos brincar que vocês me veem de corpo inteiro e que vocês percebem a roupa que eu estou usando. E aí eu decido que eu vou fazer todas as lives sempre com roupas diferentes. Nunca vou utilizar uma mesma combinação de roupa. Só que vida de professor, vocês sabem, não é fácil. Eu tenho que olhar meu guarda-roupa, olhar meu armário para ver se eu tenho roupa o suficiente para dar essas 10 lives. Só brincando, que nós teremos juntos, sempre com roupas diferentes. E, ao abrir meu guarda-roupa, eu percebo o seguinte. Quando eu olho as camisetas que eu tenho, eu vejo que eu tenho 3 camisas diferentes. 3 camisas diferentes. Depois, vou analisar as calças e eu vejo que eu tenho 3 calças diferentes. Então, melhor ainda. 2, vamos botar só 2. 2 calças diferentes. E, por fim, analisando o sapato, que no meu caso seria bota, eu vejo que eu tenho 2 botas diferentes. Essa é a situação do meu guarda-roupa. A pessoa olha para isso e fala, Pedrão, já não vai dar. Já miou o rolê. Impossível, impossível. Como que você vai dar 10 lives diferentes só com 3 camisas? E cuidado. Eu não falei que eu não repetiria uma camiseta, não disse isso. Eu falei que eu nunca repetiria uma mesma combinação de roupa. Ou seja, o conjunto, camiseta, calça e bota. Então, vou analisar de quantas maneiras diferentes eu consigo me vestir com este guarda-roupa extremamente limitado para
para ver se seria possível fazer tudo isso que eu quero. Então, vamos lá. Só trocando a posição aqui, show. Então lá, para a camisa, primeira coisa que eu percebi é bem simples. Para vir dar aula para vocês, ao escolher a camisa, eu poderia escolher vir dar aula com a camisa número 1, com a camisa número 2 ou com a camisa número 3. Qualquer uma dessas camisas seria uma camisa possível para vir dar aula para vocês. Então, em relação à camisa, a princípio, eu tenho essas 3 possibilidades. Deixa um pouquinho mais para cá, tá beleza. Na sequência, eu vou analisar em relação à calça. E aí, como eu tenho toque e eu quero construir uma lousa bem bonitinha para vocês, eu vou fazer o seguinte. Aguenta aí, quem mandou tela pro professor com toque. Assim tá legal. Vou dar uma espremida aqui só. Agora tá melhor ainda. E eu vou fazer uma flechinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo, porque essa lousa dá umas loucuragens às vezes. Sei lá porquê, mas ela dá umas loucuragens. Outra flechinha aqui. Opa. Olha a loucuragem de fluxo sumindo a flecha, mas tudo bem. Posso sobreviver a isso. O importante é eu poder deslocar isso. Posso. Então, show de bola. Você Ctrl V. E para finalizar, tá. Essa é a situação a princípio em relação, olha lá a simetria, em relação às camisas. Só que para cada camisa que eu escolho, obviamente, eu vou ter uma calça associada a ela. Eu disse para vocês que são 2 calças diferentes, só que eu posso vir com a camisa número 1 e a calça número 1, ou posso vir dar aula com a camisa número 1 e a calça número 2. E eu quero fazer bonitinho, porque você me deixa depois uma lousinha para vocês copiarem, com todo o resumo da matéria, tudo mais, aquela frescura que você já conhece. O mesmo acontece se eu vir para aula com a camisa número 2, eu posso vir com a camisa número 2 e a calça número 1, ou com a camisa número 2 e a calça número 2, ou, por fim, com a camisa número 3, posso vir dar aula para vocês com a camisa número 3 e a calça número 1, ou com a camisa número 3 e a calça número 2. E aí repara que mesmo tendo um guarda-roupa mequetrefes de tudo, com essas 3 camisas e 2 calças, eu já tenho um total de 6 maneiras diferentes que eu poderia me vestir. Mágico. Só que o que é um bom look sem o pisante, concorda? O pisante é o que faz todo o style. E eu disse para vocês que eu tenho 2 botas diferentes. Então, vamos levar em consideração também a bota. Posso então... Oh, meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu não sei. Posso então vir dar aula com a camisa número 1, a calça número 1 e a bota número 1, ou com a camisa número 1, a calça número 1 e a bota número 2. O mesmo vai se aplicar para todas as outras, só dá então uma espremidinha aqui, uma espremidinha ali, senão não vai caber. Assim eu acho que tá legal. Aqui a gente diminui o espaço entre eles, e não sei porque eu estou narrando para vocês o processo de construção da lousa, mas se alguém tiver curiosidade, eu vou repetir o processo para geral. Então, o mesmo acontece para cá. E para cá. E para cá. E claramente não está mais alinhando, que é muito difícil eu conseguir fazer alinhar perfeitamente, mas talvez ainda tenha uma chance. Yeah! Science! Joga um pouquinho para cá, joga para cá. E não está perfeitamente alinhado, claramente deu uma extravagada aqui, eu já vou corrigir, mas vamos concordar que ficou bem legalzinho. Aqui a gente vai espremer um pouquinho mais. Aqui espreme um pouquinho mais. No final teremos uma lousa toda bonitona para trabalhar.
Espremer um pouquinho mais. Espremer um pouquinho mais. Se eu tivesse escrevendo na mão, ficaria melhor, mas aqui na lousa não dá. E espremer um pouquinho mais para finalizar. Show! E aguenta aí, estamos fazendo, estamos construindo, tá bonito. E tá lá, acho que já tá bom. E no final, eu tenho com esta situação toda, certo? Com guarda-roupa Mequetrefes de 3 camisas, 2 calças e 2 botas, eu consegui um total, é só contar, de 12 maneiras diferentes para dar aula. Como eu disse para vocês, nosso exemplo fictício, que seriam 10 lives ao todo, 12 já é o suficiente, tá tranquilo, vamos conseguir dar todas as aulas sem repetir combinação de roupas. Tá lá. Este é nosso modelinho inicial e eu sei que neste momento, vocês estão pensando em 2 coisas muito importantes. Eu sei, eu consigo entrar na cabeça de vocês e ver que neste momento vocês estão pensando em 2 coisas muito importantes. A primeira delas é que cueca e meia é para os fracos, o negócio é vir dar aula com o bicho solto, tal. Não coloquei essa possibilidade, ninguém vai ver. Então, agora, outra coisa mais importante, mais relevante, é que este método que eu usei para calcular é um verdadeiro lixo. Isso que eu acabei de fazer é um lixo, eu só consegui fazer porque eu tinha só 3 camisas, 2 calças, 2 botas. Se fosse qualquer guarda-roupa minimamente equipado, já seria impossível construir toda essa situação. E aí você me pergunta o óbvio. Pedrão, se isso que você acabou de fazer é horrível, por que você fez? Porque pra gente vai ser extremamente importante. Porque o que eu acabei de construir aqui na lousa, e eu já vou voltar para lá, é basicamente a raiz, o coração do que é a análise combinatória. Isso que eu coloquei na lousa resume totalmente o que é a análise combinatória. E pelo menos uma vez é importante que a gente tenha construído dessa forma, porque daqui para frente, sempre que você tiver qualquer dúvida ou qualquer problema para resolver uma questão de combinatória, visualizar a questão da maneira como eu acabei de construir vai resolver completamente este nosso problema. Já que, desde a questão mais complexa até a mais simples de combinatória, tudo de certa forma poderia ser resolvido assim, montando um diagraminha com escolhas e novas possibilidades. Isso é análise combinatória aparecendo na prática. É lógico, a gente vai ter que ter um jeito melhor para fazer isso? Sim, vai, e eu vou mostrar para vocês agora. Mas sempre que bater dúvida do que fazer na questão, tente visualizar como que a questão ficaria em cima de um modelo como esse. E visualizando dessa maneira, confie em mim, você vai conseguir entender muito melhor como resolver aquela questão. Tranquilo até aqui? Crises? Dúvidas? Beleza. Agora, este foi o método ruim. Como que a gente vai efetivamente resolver combinatória? A partir daqui, a gente sempre vai resolver análise combinatória através da resposta de 4 perguntinhas. E é justamente essas 4 perguntinhas que eu vou mostrar para vocês agora, e para cada uma delas eu vou explicar como ela interfere dentro da nossa questão e como a gente poderia resolver este problema que a gente acabou de fazer com esse diagrama através das perguntinhas. Então, vindo aqui para a tela e agora construindo efetivamente como que a gente vai resolver as nossas questões de análise combinatória. A partir daqui... E bom, a partir de agora, toda vez que você vê uma questão de análise combinatória, você vai, antes de mais nada, entender o problema que está envolvido ali. Então, por exemplo, aqui, qual que é o problema? Eu tenho esta situação e eu quero escolher uma camisa, uma calça e uma bota para me vestir, para vir dar aula para vocês. Acabou, simples assim. Entendido o problema, você vai se fazer 4 perguntinhas.
E a primeira pergunta vai ser a seguinte. Para resolver aquele problema, para construir o que a questão me pede, quantas escolhas eu vou ter que fazer, certo? Primeira pergunta é essa, quantas escolhas você vai ter que fazer? Pedrão, e o que são essas escolhas? Escolha é o que efetivamente eu faço para resolver uma situação. Então, por exemplo, aqui, opa, spoiler de questão, aqui. O que eu queria? Eu queria me vestir para vir dar aula. Esse era o resumo da história. Aí, dentro das regras que ele me apresentou, fala para mim, quantas escolhas eu preciso fazer para me vestir e vir dar aula aqui para vocês? Pensa, de acordo com este cenário que eu construí, quantas escolhas eu tenho que fazer para me vestir e vir dar aula para vocês? São 3 escolhas, concorda? Eu preciso efetivamente escolher a camisa que eu vou vir, escolher a calça que eu vou vir e escolher a bota que eu vou vir. Então, a resposta da nossa primeira pergunta são 3. Eu tenho 3 escolhas. Vou deixar aqui no cantinho, mas na prática você não precisa ficar anotando. Agora, essas perguntas, elas vão se refletir em construções na sua questão. E a primeira pergunta, ela é bem simples. Você vai desenhar um tracinho para cada escolha. Então, se eu tenho 3 escolhas, eu vou ter 3 tracinhos. De novo, para cada escolha, um tracinho. Beleza? Então, primeira pergunta, quantas escolhas você vai ter que fazer? Eu tenho que fazer 3 escolhas, e aí, para cada escolha, você vai e desenha um tracinho. Tranquilo até aqui? Crises? Bora então para a segunda pergunta. E a segunda pergunta que você vai se fazer é: o que é cada escolha? O que é cada escolha? E aqui, basicamente, nesta pergunta, você vai entender o que é cada um dos tracinhos, deixar claro para você o que é cada tracinho. Já vou te avisar que, a princípio, essa segunda pergunta ela vai parecer meio idiota, certo? A princípio, essa segunda pergunta ela não vai ajudar muito na tua vida. Mas, mais lá para frente, vocês vão perceber que essa segunda pergunta é a mais importante de todas. Eu disse para vocês, serão mais de uma live, serão algumas lives ali falando de análise combinatória, tá? Por enquanto, nessa primeira, a segunda pergunta vai ficar meio jogada, meio sem propósito, mas confia em mim, lá no final, vocês vão perceber que esta segunda pergunta é a mais importante de todas. Mas, por hora, quando eu pergunto para você o que é cada escolha, eu estou basicamente perguntando o que cada tracinho representa. Eram 3 escolhas, e aí o que é cada uma delas? Ah, Pedrão, era a camisa, a calça e a bota. Perfeito, é isso que eu queria. Então, vou falar que esta primeira escolha representa a camisa que eu vou utilizar. A segunda escolha representa a calça que eu vou utilizar. Vou até fazer diferente. Essa aqui representa a calça que eu vou usar. Coloquei CL para calça e CM para camisa. E a última pergunta representa a bota que eu vou utilizar. Pedrão, só isso? Só dizer o que é cada tracinho? Sim. Tanto que eu nem vou colocar aqui em cima a resposta da segunda pergunta. Porque ela é isso, ela tá aqui, ó. Este tracinho é a camisa, o segundo a calça e o terceiro a bota. Eu sei, por enquanto parece bobo, mas nunca deixe de fazer a segunda pergunta, porque confia em mim, mais pra frente ela vai ser a mais importante de todas. Depois, na sequência, a terceira pergunta é: quantas possibilidades em cada escolha? E aqui cuidado que uma galera se confunde um pouco entre o que é possibilidade e o que é escolha. Toma cuidado com isso, e eu vou explicar. Escolha é o que eu realmente tenho que fazer, certo? Escolha é o que eu realmente tenho que fazer. Então eu tenho que, na questão, escolher uma camisa, eu tenho que escolher uma calça,
eu tenho que escolher uma bota. Possibilidade são as maneiras pela qual eu posso fazer. Então, escolha é o que eu tenho que fazer. Possibilidade são as formas com que eu posso fazer. Então, eu perguntei quantas possibilidades em cada escolha. Então, vamos lá. Oh, meu Deus, toda hora estou jogando essa tela. Para a primeira escolha, era aqui, ó, escolha da camisa. Quantas possibilidades eu tinha para escolher a nossa camisa? Ô, Pedrão, são 3 camisas, você tem 3 possibilidades, tá certo? Certíssimo. Então, para a escolha da camisa, são 3 possibilidades. Depois, eu vou escolher a calça. Diz para mim, quantas possibilidades eu tenho para a escolha da calça? Pô, Pedrão, se são 2 calças diferentes, são 2 possibilidades. Perfeito, exatamente. E por fim, em relação à bota, quantas opções, quantas possibilidades eu tenho para a escolha da bota? Pedrão, são 2 botas, 2 possibilidades. Acabou, show, já entendeu tudo. Exatamente isso. Para escolher a nossa camisa, eu tenho 3 possibilidades diferentes. Para escolher a calça, são 2 possibilidades diferentes. E, por fim, para escolher a bota, são 2 possibilidades diferentes. E aí, eu preciso de uma conta que junte esses números. E é neste momento que você vai pensar numa coisa muito importante, que é o seguinte. Deixa eu colocar aqui uma observação para este momento. Na matemática, o E ele vai representar para a gente uma multiplicação e o OU vai representar uma soma, tá legal? Dentro da matemática, o E representa uma multiplicação e o OU representa uma soma. Mais para frente, eu vou explicar melhor esse conceito para vocês, prometo, certo? Nas próximas lives sobre combinatória, eu vou explicar melhor esse conceito para vocês. Mas por horas, pode só guardar isso que você mata a pau. E quando você colocar essas possibilidades em cada escolha, eu quero que justamente você pense nisso. Entre essas escolhas, eu tenho um E ou tenho um OU? Mas presta bem atenção que esse E e esse OU, eles não vão estar no enunciado da sua questão. Inclusive, se você for procurar eles no enunciado, provavelmente você vai se atrapalhar. Esse E e esse OU, eles estão na interpretação do problema. A análise combinatória depende muito de interpretação da situação, tá legal? Então, como que a gente vai enxergar se entre essas escolhas eu tenho um E ou um OU? Pensa comigo, vou te dar 2 situações, pensa comigo. Para vir aqui, me vestir e vir dar aula para vocês, eu precisei escolher uma camisa e uma calça e um sapato, primeira possibilidade. Segunda possibilidade, eu tive que escolher uma camisa ou uma calça ou um sapato. É o E ou o OU que eu tenho? O E, concorda? Porque se fosse o OU, eu poderia vir dar aula aqui só de bota e, confia em mim, não seria uma coisa legal, certo? Então, eu preciso, para resolver esse problema da questão, eu preciso efetivamente escolher a camisa e a calça e a bota. E como eu tenho um E entre as escolhas, a camisa e a calça e a bota, a gente acabou de ver, quando tem o E, a gente multiplica. Então, eu vou multiplicar esses nossos números. 3 camisas e 2 calças e 2 botas. Ai, Pedrão, já tô sentindo que isso no futuro vai me atrapalhar, porque eu sou ruim de interpretação. Galera, vou contar para vocês um segredo, mas fica só entre a gente. 99,9% dos casos vai ser um E. É muito difícil ser O, tá legal? A maioria é E. Na dúvida é E. Mas a gente vai trabalhar no futuro juntos casos com O. Mas na dúvida é E. Enfim, e eu prometi para vocês que teriam 4 perguntinhas e, obviamente, então, nós temos que ter uma
quarta pergunta aqui na jogada, só que essa quarta pergunta eu não vou ensinar para vocês hoje. Essa quarta pergunta é surpresa, fica para o futuro. Pô, Pedro, mas peraí. Então, como que eu vou resolver a análise combinatória se eu preciso de 4 perguntas e você não vai me ensinar a quarta pergunta? Eu não vou te ensinar porque malandramente e didaticamente eu vou organizar o nosso estudo para que no começo a gente não precise dessa quarta pergunta, porque nem sempre ela vai ser necessária. Na prova, para você não ter que ficar pensando sozinho se tem que fazer ou não a quarta pergunta, você sempre vai fazer, sempre. Mas por enquanto eu vou selecionar para vocês as questões que essa quarta pergunta não atrapalha a nossa vida, para que quando a gente se acostumar com as 3 primeiras e com todas as variações que elas podem ter, aí sim, tá tranquilo com elas, eu mostro a quarta e a gente arrepia. Não é que a quarta é mais difícil, mais complicada que as outras perguntas, não. É que se dá pra gente fazer um negócio de forma mais paulativa, melhor assim. Vamos por enquanto se concentrar com o que no momento importa. E aí, se eu estou te falando que por enquanto essa quarta pergunta não importa pra gente, é porque, em teoria, na nossa questão, o problema já acabou. E acabou mesmo, é só multiplicar. 3 vezes 2 dá 6, vezes 2 dá 12 maneiras diferentes, como a gente até já sabia que ia ser. Só que, particularmente, resolver assim é bem melhor do que montar todo esse diagrama. Estão comigo? Crises? Dúvidas até aqui? Lembrando que qualquer dúvida pode mandar lá no Instagram sem problema algum, tá certo? E bom, do que eu queria mostrar hoje, eu cheguei. É isso. Eu queria mostrar para vocês o diagrama, ainda não terminou, tá? Não vai embora não. Mas eu queria mostrar para vocês o diagrama, as possibilidades, para você enxergar a análise combinatória, já que isso vai ser muito importante, já que sempre que aparecer uma pegadinha, se você visualizar o diagrama de possibilidades, que escolhas que levam para prova, enfim, você vai conseguir resolver. E também mostrar para vocês 3 das nossas 4 perguntinhas que serão o suficiente para a gente resolver, presta atenção, qualquer questão de combinatória. Só que a verdade é que este primeiro probleminha, eu que criei do nada, ele não é um problema de prova e aqui eu não fiz nada na prática para resolver. Então agora, para finalizar, eu quero fazer uma questãozinha de prova para que juntos a gente veja como que isso trabalha na prática, tá certo? E por isso eu trouxe essa questão que eu já mostrei umas 72 vezes para vocês sem querer, e ela diz assim: para montar um sanduíche numa lanchonete, um cliente pode optar entre 2 tipos de pães, 3 tipos de hambúrguer, 3 tipos de queijo, ter ou não maionese, 4 tipos de molho ou não ter molho. Já vou dar uma dica. Cuidado com esse monte de ou que está aparecendo aí, porque lembra que quando eu estava fazendo isso, eu disse para vocês que o e e o ou, eles não farão parte do enunciado em si. Esse e esse ou da multiplicação ou soma, você vai tirar da interpretação do seu problema, tá? Da situação que você quer resolver. Estou explicando isso porque aparecem várias vezes o ou aqui e pode confundir uma galera. E por que eu estou tomando cuidado de explicar isso? Porque essa questão eu já quero dar um tempinho para vocês tentarem resolver. Então vamos fazer o seguinte, eu vou jogar na lousa, vou me esforçar muito para ficar quieto, porque eu não paro de falar, e vou dar 3 minutinhos para vocês tentarem sozinhos resolver esse problema. Não vou mentir. Para quem não conhece muito combinatória, muito provavelmente não vai conseguir, tá bom? Não vai. Pô, Pedrão, eu vou tentar fazer e eu já sei que eu não vou conseguir, então não vou nem tentar. Aí que tá o erro. Na matemática e na lógica, você evolui muito mais errando do que acertando. Quando você acerta, você só está constatando que você aprendeu aquela matéria. E acertar a questão é uma prova disso. Mas quando você erra, você aprende com esse erro, tá legal? Então é muito importante que todos vocês tentem resolver a questão agora. Quem conseguir,
parabéns, tá show, mas quem não conseguir, o mais importante é entender o porquê não conseguiu, em qual momento você travou. E aí eu vou vir aqui, eu vou resolver junto com vocês, e aí você vai conseguir perceber qual o momento que você tinha travado e qual o raciocínio que passa por ele, certo? Então vou jogar a tela, 3 minutinhos para vocês, vai galera! E eu vou mutar aqui porque senão eu vou ficar falando, porque eu sou chato. Dois minutos. Um minuto. Mais 10 segundinhos para finalizar. Bora lá então? Bom, para montar um sanduíche numa lanchonete, um cliente pode optar entre 2 tipos de pães, 3 tipos de hambúrguer, 3 tipos de queijo, ter ou não maionese, 4 tipos de molho ou não ter molho. De quantas formas um cliente dessa lanchonete pode montar seu sanduíche? Primeira coisa, Pedrão, aqui eu sei que essa questão é de análise combinatória, já que a aula é de análise combinatória. Mas na prova, como que eu ia saber que ela é de combinatória? Galera, o segredo da pergunta. De quantas formas diferentes podemos montar? Então, de quantas formas pode montar? Isso é análise combinatória. A grande pergunta de combinatória sempre vai ser isso. De quantas maneiras, de quantos jeitos, de quantas formas podemos fazer algo? Você viu que a questão é de combinatória? Lembra, antes de você ir para as perguntinhas, perdão, você vai entender o problema que você tem. Então, na prática o que eu quero é montar um sanduíche, certo? A questão se resume a isso. De quantas maneiras eu posso montar um sanduíche. Então, o segredo é você não ficar pensando em todos os sanduíches no mundo. É você se concentrar em fazer um. Dentro dos critérios dessa lanchonete, o que eu precisaria fazer para montar um sanduíche? E aí, com isso na cabeça, você vai se fazer as 3 perguntinhas. E a primeira é, quantas escolhas? Galera, diz para mim, dentro das regras que aparecem aqui, quantas escolhas eu vou ter que fazer para conseguir montar o meu sanduíche? Pô, vamos lá. Tem o pão, tem o hambúrguer, tem o queijo, tem uma escolha relacionada com a maionese
e tem uma escolha relacionada com o molho. Então são 5 escolhas que eu vou ter que fazer. E aí lembra, para cada escolha você coloca um tracinho. Então se são 5 escolhas, 5 tracinhos. E mais umzinho. Tá lá. Beleza. Feito isso, segunda pergunta é: o que é cada escolha? É nesse momento que você identifica o que cada tracinho representa. E bom, aqui é meio fácil. Ele falou que tem a escolha do pão, eu tenho a escolha do pão, eu tenho a escolha do hambúrguer, eu tenho a escolha do queijo, a escolha da maionese, que eu vou deixar como MA, e por fim, a escolha do molho, obviamente, MO. Tá lá, essa é a segunda pergunta. Repito, parece bobinho, eu sei, mas confia em mim. Essa segunda pergunta vai ser vital mais pra frente. E aí, na sequência, eu vou para a terceira pergunta, que é: quantas possibilidades em cada escolha? E bom, vamos lá. Primeiro, na escolha do pão. Quantas possibilidades eu tenho para escolher o pão? Pô, Pedrão, tem 2 tipos de pães, então são 2 possibilidades. Perfeito, exatamente. Depois, e para o hambúrguer? Bom, são 3 tipos de hambúrguer, 3 possibilidades. Perfeito. Depois, e para o queijo? Mesma coisa. 3 tipos de queijo, 3 possibilidades. Perfeito. E para a maionese? E aí uma galera se atrapalha e fala: Pedrão, tem um tipo de maionese só. Uma possibilidade? Cuidado. Eu não estou perguntando para você quantos tipos daquele ingrediente tem. Eu estou contando quantas possibilidades você tem para aquela pergunta. Repara que até aqui, ele não me deu a chance de fazer um lanche sem pão, um lanche sem hambúrguer, sem queijo. Pedrão, eu sou vegetariano, vai comer hambúrguer. Pedrão, eu sou intolerante à lactose, vai ter queijo, não tem dessas ali. Mas, agora sim, na maionese, eu tenho ter ou não maionese. Então, repara, lembra que eu falei? Sempre que bater uma dúvida, tenta visualizar o diagrama. Então, neste momento, eu teria uma bifurcação. A partir daqui, eu posso fazer um lanche com maionese ou um lanche sem maionese. Então, em relação à maionese, eu tenho 2 possibilidades. Porque neste momento eu tenho uma bifurcação. Eu posso, a partir daqui, fazer um lanche que tenha maionese ou um lanche que não tenha. E aí, por fim, em relação ao molho, ele disse 4 tipos de molho ou não ter molho. Então, aqui do molho, eu tô lá, só falta escolher o molho. Eu posso escolher o molho 1, o molho 2, o molho 3, o molho 4, ou mesmo fazer um lanche sem molho algum. Então, eu tenho 5 possibilidades. 4 tipos de molho ou o lanche que não tem molho. Então, para ele, 5 possibilidades. Só que junto com as possibilidades, eu tenho que ver se eu tenho um E ou um OU. E aí pensa comigo. Para montar o sanduíche, você vai precisar escolher o pão e o hambúrguer e o queijo e a maionese e o molho. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, escolher o pão ou o hambúrguer ou o queijo ou a maionese ou o molho. É um E ou um OU que eu tenho entre essas escolhas? Pedrão, é um E, não é? É. Ué, mas e os OUs do enunciado? Não tinha nada a ver com a questão. Era ter ou não maionese. O que eu estou analisando agora é o que existe entre as escolhas. E repara, se você chegar nessa lanchonete e falar, eu quero o pão tal, não vai vir um lanche pronto. Porque não basta escolher o pão. Você precisa escolher o pão, e o hambúrguer, e o queijo, e a maionese. O OU é quando só uma parte das escolhas já basta. E não é o caso. Então aqui eu preciso necessariamente escolher qual o pão que eu vou querer, e qual o hambúrguer que eu vou querer,
e qual o queijo, e se eu quero maionese, e o que eu quero em relação ao molho. E a gente viu que quando você tem um e, você multiplica. Então, 2 vezes 3, vezes 3, vezes 2, vezes 5. Existe sim uma quarta pergunta, que por enquanto eu não vou contar para vocês e que por isso não interferiria nessa questão. O que significa que chegou aqui é só multiplicar. 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18, 18 vezes 10, 180 possibilidades de se montar um sanduba. Alternativa certa, alternativa C de Carcamano. Tranquilidade está lá? Crises? Dúvidas? Então tá lá. Este foi nosso primeiro encontro sobre análise combinatória. Como eu disse, quero fazer outras lives aqui. Esse é um tema que é impossível resolver numa live só. Temos que ter várias conversas para expandir esse conceito, não só chegar na quarta pergunta, mas entender de verdade como as 3 primeiras funcionam. Mas espero do fundo do coração que tenham gostado e entendido da aula de hoje. Como eu estou sem acesso ao chat, então não vou ficar me delongando muito, mas lembra, qualquer dúvida, pode mandar para mim no Instagram, vai ser um prazer imenso responder para vocês, certo? Do fundo do coração, eu espero que tenham gostado e entendido da nossa aula de hoje. Para mim é sempre um prazer imenso. Um beijo enorme, até uma próxima e tchau. Valeu!